Olha só, é com imensa satisfação por conhecer a competência desse cidadão que a gente recebe no nosso estúdio, especialista em direito tributário, fiscal, em direito processual. Ele tem mestrado em ciência política e tem uma vasta experiência com direito empresarial, o advogado Fábio Miranda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Fábio. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Agradeço muito esse prazer de estar aqui com você. Estou à sua disposição. Aliás, você é uma das pessoas que já estava demorando para vir aqui. É engraçado como ao longo do tempo, da jornada que a gente tem de jornalismo político, em que a gente conversa também com muitas pessoas do setor do direito, do judiciário, tem algumas figuras que a gente quer apresentar, a gente quer levar a voz à sociedade. Você é uma delas e é uma satisfação para mim tê-lo aqui. Obrigado. Inclusive para a gente falar de uma questão que é tão atual e cada vez mais atual. A gente está trazendo você aqui, Fábio, para a gente falar de uma situação que já antes do tarifaço, o tarifaço foi anunciado em maio deste ano. E, obviamente, como nós somos um país de exportadores de commodities, principalmente do agronegócio, isso nos preocupa muito. Mas o primeiro trimestre, antes de toda essa confusão entre Brasil e Estados Unidos, já mostrava um aumento de quase 45%, Fábio, na procura de empresas do agronegócio por recuperação judicial. Quando a gente fala de recuperação, quer dizer que as coisas já não iam tão bem. Eu queria que a gente começasse esse programa e essa entrevista. Primeiro, explica de uma maneira rápida e simples o que é a recuperação judicial e qual é o entrave que existe para a recuperação judicial de empresas e de negócios do agronegócio. Rapaz, muito oportuna a sua pergunta. Eu acho que essa situação, na verdade eu não acho, né? Todos os índices econômicos já vêm demonstrando, né, que a atividade empresarial de 4, 5 anos para cá, ela tem sofrido um impacto muito grande em função dessa retração econômica. Isso aí é indiscutível. Né, desse comportamento no setor do agronegócio para a adesão ao processo de recuperação judicial, ela tem trazido números que, de um ponto de vista jurídico, são assustadores, né? Então, vamos colocar contexto aqui nessa nossa conversa, Fábio. Você diz que a situação não vinha boa nos últimos anos. Sim. Certo? E eu queria saber por quê. Porque quando a gente olha, estou falando aqui do cidadão comum, normal, que enquanto janta ou almoça, está vendo um jornal, acompanhando no YouTube, um noticiário e diz assim: Brasil bate recorde da produção de grãos. Brasil bate recorde na exportação de proteína. Estamos batendo recordes atrás de recordes e em todo discurso político e econômico se fala: o agronegócio sustenta o país. Como é que sustenta o país e está indo mal? A perspectiva que você colocou aqui é extremamente importante. Primeiro que nós estamos trabalhando com um setor que está dolarizado. Certo. E essa volatilidade da moeda estrangeira em todos os contratos, ela afeta desde insumos ao produto final que é comercializado. Então, por que eu coloquei nos últimos anos? Você teve uma instabilidade dessa questão do dólar e de outras moedas com relação ao real, que impacta diretamente em toda a cadeia produtiva do agro. Fica difícil de prever o futuro. A questão é justamente essa, previsibilidade, né? Então, quando você trata do setor do agro, você tem uma série de variáveis que importam nesse negócio. Os números que você está trazendo são verdadeiros. Você aumenta a produção, você bate recorde, mas no contexto da produção, você está trabalhando com um produto que é perecível, e aí entra essa questão do tarifaço, essa blindagem, por exemplo, do governo americano, e aí depois eu vou adentrar um pouquinho mais na questão da recuperação. Ela, vamos dizer assim, dificulta a entrada de produtos, pelo menos em termos competitivos, no mercado americano, já que ele vai sofrer uma tarifação diferente, e são produtos perecíveis.
Quer dizer, qualquer estratégia de você buscar novos mercados, ela demora um certo tempo. E a produção que já foi colhida, né? E o que está plantado para ser E que colhido. está plantado para ser colhido. E os contratos, que geralmente são contratos de médio, longo prazo, de fornecimento. Você trabalha com commodities, você está vendendo safra daqui 2, 3 anos. Né? Então, essa sutileza que está atrelada ao nicho que é o agronegócio é quem tem trazido algumas implicações de uma determinada crise. Essa crise não é de agora, ela vem sendo observada já de algum tempo. Os números indicam isso. Da mesma forma que você apresentou que você tem recordes de produção, você está tendo um aumento gradativo, exponencialmente em 2025 maior, mas você tem um aumento gradativo também de pedidos de falência e de recuperação judicial de empresas atreladas. Vou comparar com um outro setor que exporta ou que produz commodities, sei lá, minério de ferro. Se você minerou e transformou aquele minério num produto para... O minério é mais difícil de perecer. Você encosta ele num canto, Sim. espera a estabilidade, não quer dizer que isso é bom, mas ele não se transforma em outra coisa da noite para o dia. O gado, por exemplo, na hora que ele atinge o peso ideal de corte, se ele não é vendido, exportado, ele começa a comer o lucro. E a variação do dólar aumenta a possibilidade de um prejuízo. A gente está falando disso? Além de tudo, além disso, aí vamos trabalhar com a questão de vegetais. Vamos dizer assim, cereais, vegetais, e que a maior parte do nosso negócio de exportação relacionada ao agro é gado e soja e outros grãos. Certo. Tá? Bem, quando você fala de produtos alimentares, você precisa trabalhar com certificação. Certo. E aí você tem 2 tipos de produtores. Os produtores de um porte menor e a agroindústria propriamente dita, que já tem todo o setor de compliance bem estruturado, que trabalha com todas essas certificações necessárias e tudo. Quem está sendo mais atingido? Nesse momento, o pequeno produtor. Em que pese o produtor, a agroindústria, o setor industrial relacionado ao agro também está sofrendo com essa mudança de economia. Mas o pequeno produtor é quem está mais sendo afetado nesse momento. É o que os números estão indicando. Tá? E nesse momento, o que é que acontece com eles? Quando é que um empresário desse, seja um pequeno produtor, seja uma grande indústria, vai buscar na justiça uma possibilidade de se manter no negócio? Explica para a gente o que seria essa recuperação judicial. Pronto. A recuperação judicial, eu gosto de fazer muito um paralelo que fica, eu acho que mais até palatável para o telespectador compreender. Você tinha uma legislação anterior muito antiga que trabalhava a falência e um outro instituto jurídico chamado concorrência, considerando alguns percentuais de desconto, digamos assim, em virtude do tempo que você iria pagar. Mas ela não analisava efetivamente qual é a crise que a empresa estava vivendo. E aí a gente precisa compreender que a crise ela pode ter um aspecto macroeconômico ou microeconômico. Dependendo do setor, pode ser relacionado a um setor específico. Dependendo da região, a uma região específica. Pode ser um problema gerencial, pode ser um problema de defasagem tecnológica, pode ser um problema patrimonial, especificamente falando. Então, você precisa, quando eu estava em sala de aula, eu gostava de dizer o seguinte: a recuperação judicial é um médico que agora vê o paciente, que é a empresa em crise, e vai adotar o remédio correto para aquela doença empresarial. Ela tem jurídicos, econômicos, financeiros, estratégias societárias para poder fazer com que haja a superação dessa crise empresarial. E esse modelo que a gente, vamos dizer assim, importou para o Brasil na nossa legislação, já tinha em alguns países, né? E, efetivamente, substituiu a concordata que ela adotava, do câncer ao calo seco da empresa, a mesma dipirona. Então, você tem agora mecanismos mais eficientes, olhando qual é a crise real da tua empresa, para poder mover essas estratégias e superar a crise econômica. Aproveitando aqui para poder complementar a exposição em cima da tua dúvida. Quando é que esse empresário passou a enxergar a recuperação, que, digamos assim, é o lado bom
da lei para poder, que é um mecanismo para poder fazer com que o empresário supere essa crise, no setor do agro, de uma forma mais recente, por empresas. E falência e concordata, falência e recuperação judicial são mecanismos que se aplicam a empresas. Então, você tinha a indústria, claramente sempre foi considerada empresa, você tinha o comércio, que sempre foi considerado empresa, mas a própria legislação tratou aquele que desenvolvia uma atividade rural podendo ser ou não ser empresário. Ele colocava, inclusive, como uma opção daquele que desenvolvia essa atividade como sendo empresário. Obviamente que isso vem mudando, inclusive a jurisprudência esticou esse entendimento, né, inclusive para o produtor rural, né, mas existe ainda uma certa dificuldade. E aí eu estou falando particularmente aqui do nosso estado, porque como não se tinha uma tradição de você desenvolver essa atividade rural, principalmente esses pequenos produtores, com um viés empresarial, você também deixava de ter toda uma gama de documental que é necessário para poder você se valer do processo de recuperação. A questão escriturária. Você se beneficiar dele, você precisa mostrar justamente a sua idoneidade empresarial. Tá? É uma situação complicada, porque assim, é quase assim, é o empresário de Schrödinger. Ou é empresário, ou pode não ser empresário. É uma situação complicada. O que me faz pensar aqui como leigo da situação, e aí eu quero que você desenvolva isso com a gente aqui, para a gente poder entender melhor. Quando a própria Serasa Experian diz assim, aumentou em 45% em relação a 2024 o número de empresas que pediram recuperação judicial. Mas esse número ainda é pequeno diante do que nos 2 últimos anos 1,4 milhão de empresas pediram empréstimo, né? Enfim, assim, então assim, parece que é uma fraçãozinha muito pequena, quase que pedir empréstimo é muito mais fácil do que essa coisa toda de recuperação fiscal. Me parece que quem pediu empréstimo, e aqui é o leigo falando, já estava meio quebrado, de alguma maneira, uma parcela já era meio quebrado, mas elas não entram. É tipo, aí eu vou fazer, sou eu que vou fazer o paralelo. É aquela coisa assim, acontece algum sinistro, ou bateu o carro, ou você foi roubado, ou assaltado, e você, tipo assim, você admite e aceita, mas não vai na delegacia fazer o BO, porque acha que não vão resolver. Me parece que é tipo isso. O empresário rural, pequeno ou grande, às vezes ele não procura recuperação judicial porque ele acha que não vai resolver. Ele vai lá no agiota, sei lá, tenta fazer um rolo, como o pessoal diz. Qual é a vantagem de eu buscar essa recuperação judicial, Fábio? E quais são as dificuldades hoje que a gente enfrenta para a gente tentar facilitar, para a gente buscar mecanismos de facilitar a vida de quem quer continuar no negócio? Se você analisar esse indicador, tá? Basicamente, eu não vou poder chegar ao número de 100%, mas basicamente toda empresa do agro ela é alavancada com dinheiro de empréstimo. Sim. É uma atividade extremamente... E aí, obviamente, que você terceiriza uma parte desse risco para um parceiro que te financia essa atividade. Um banco a juro. O banco a juro. Então, é por isso que eu estou dizendo, esses números precisam ser analisados com cautela. Ora, se todos esses empresários, de uma forma geral, quem está bem ou quem está mal, se socorre de financiamento, mas que de um universo de todos esses, 30 e poucos %, né? Parece que o indicador é mais ou menos esse, 34%, são de empresas que estão buscando a recuperação, isso já é um dado significativo. Quer dizer, tem empresa que está mal, que não procurou, e tem empresa que está mal e que procurou. Essas foram as que procuraram. Trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade. O que nós, empresarialistas, nos deparamos? Sim. Primeiro, com um completo desconhecimento do empresário, porque ele pensa que pedir recuperação, ele dá um atestado de falência. De insolvência. Eu fiquei pensando nisso também aqui. Rapaz, se eu buscar essa recuperação, eu estou dizendo na praça que meu negócio quebrou. Exato. E por muito tempo foi assim, tá? Por muito tempo, até o Instituto começar a ser, vamos dizer, em termos comerciais, ser melhor
Quantas empresas não já passaram por isso e que também se tornaram empresas depois bem-sucedidas? Me cita uma. Eu sou aqui leigo. Renner. A Renner. Lojas Renner, bem no iniciozinho do Instituto de Recuperação, tinha alguns casos emblemáticos, por exemplo, a Vale, que não deu muito certo, mas do ponto de vista recuperacional, sim, porque os seus ativos foram vendidos e continuou-se a atividade, com terceiros que compraram aquele ativo. Gol Certo. comprou esses ativos e uma série de outras. Esse era o caso mais emblemático quando a gente estava começando a tratar da 1101. Mas as lojas Renner, para poder falar de uma mais conhecida, as lojas Renner passaram um processo de recuperação. E hoje, em tese, uma loja, uma empresa consolidada. Consolidada. Várias construtoras passaram por processo de recuperação e continuam em atividade. Então, precisa ser entendido ou fazer uma mudança de cultura, e que não é fácil, quando você fala em mudança de cultura, leva tempo. Mas já está começando a ter uma mudança de cultura no sentido de você ver, um reconhecimento de um momento de crise e que você, quanto antes se tratar, eu volto à analogia da questão do paciente médico, quanto antes você se socorrer desse mecanismo, você procurar tratar essa crise empresarial, melhor ou mais rápido você tende a sair dela. Sozinho, o empresário, sozinho, ele, o cara que tem a expertise da plantação, do dia, do mês, ou do quanto ele dá de comida pro bicho e tal. Sozinho, esse cara, ele não faz. Não é fácil fazer. Ele tem que ter um auxílio. Certamente. O processo de recuperação, o que é que a lei diz? Ela pode ser judicial ou extrajudicial. Sim. Mas, indiscutivelmente, você vai precisar de uma assistência jurídica e de outros profissionais. Quando é que eu chego nesse limite que eu tenho que entender que eu preciso de uma ajuda profissional nesse setor? E qual é a vantagem que eu tenho nisso? Tá entendendo? Por que não pegar mais empréstimo e cobrir os gastos? Quando a gente estuda crise empresarial, você Sim. tem, vamos dizer assim, basicamente um roteiro. O caminho normal para toda empresa em crise é buscar o que nós chamamos de solução de mercado. Sim. O que é uma solução de mercado? Poxa, eu tenho uma empresa com 2, 3 filiais, eu consigo analisar, essa filial aqui está me dando problema, eu vou fechar ela. Certo. Eu estou com uma empresa em crise, eu estou vendo que eu preciso fazer demissões, enxugar a minha estrutura. Aí eu procuro uma solução de mercado. Eu estou fagocitado dentro de um determinado mercado, isso está me causando empresa. Eu vou negociar a venda de minha empresa numa operação de trespasse ou numa incorporação, numa operação de M&A, que a gente chama no mercado. Isso o empresário consegue enxergar, né? E aí ele toma essas iniciativas propriamente. Quando ele começa a ver que essas determinadas soluções de mercado não estão de forma clara ou que ele não consegue implementar, aí sim ele vai buscar uma assessoria e a assessoria, notadamente, vai poder fazer a indicação de algumas estratégias, dentre as quais a recuperação. Pela tua experiência com esse direito empresarial, com a questão da recuperação judicial, onde é que está, dentro das empresas, em que setor dessas empresas, principalmente as do agronegócio, está o principal problema, vamos dizer assim, a falta de profissionalização dentro da empresa, e onde é que está a maior dificuldade da gente conseguir a tal da recuperação? Vou puxar um aspecto aqui do Piauí primeiro para depois... Certo. Tá. Aqui no Piauí, eu gosto de dizer o seguinte, você está passando por algumas gerações de renovação de gerações de empresário. Certo. Essa nova geração já tem hábitos, vamos dizer assim, mais condescendentes, ou melhor, adaptados ao mundo de hoje, que trabalha com regras firmes, de compliance, de severidade no que diz respeito ao atendimento de normas, que uma determinada geração era um pouco mais complacente, né? Tomada de decisão baseada em dados. Depois. E além de tudo, uma própria cultura empresarial dentro da empresa. Uma organização maior. Não misturar dinheiro, não da misturar família dinheiro, com o da fazenda, com o negócio. Exatamente. Você constituiu uma pessoa jurídica, como eu te falei, alguns, hoje, dessa nova geração, já estão dando esse caráter empresarial. E quando você tem, né, uma escrituração que te dá, te dá números confiáveis, quando você tem um contador experiente e um jurídico experiente que conseguem olhar aquilo ali
e dizer e fazer análise, porque aquilo ali é uma ferramenta gerencial, sem sombra de dúvida. Você não está às cegas dentro da tua empresa. Aí é o seguinte, é diferente do camarada que pega, eu sei quanto é que custa eu produzir um boi. Tá, você sabe quanto é que custa produzir um boi, mas você não está sabendo quanto é que é o encargo tributário que você tem. Às vezes você tinha uma cultura de, vamos dizer assim, sonegação mesmo. Muita gente pegava, fazia uma sonegação, e aí a pancada vem depois. Porque num processo de auditoria por parte dos órgãos tributários, além da queda do coice, né? Além do principal, você pega todos os acessórios de multa, etc. e tal. Então acontecia muito, e ele gerenciava crise, né? Ele gerenciava muito essa situação. Ele tinha um baita patrimônio, mas quando chegava, por exemplo, um débito de caráter tributário, ou então questão de um contrato mal feito com instituições financeiras, que também deixava de pagar, e aí queria fazer, como é que a gente diz, rolar essa dívida desses contratos, em cima de juros que são muitas vezes no negócio, né, os seus antepassados, ela já tem uma perspectiva empresarial com outro olhar, de um olhar gerencial, de um olhar empresarial. E isso facilita a questão da recuperação, como eu te falei. Então, assim, dentro dessas empresas, que historicamente elas são. O perfil do agronegócio é muito esse, assim, de herdar o negócio, Sim. né? As pessoas faziam na intuição, hoje elas são mais empresárias disso. Mas aí, se elas precisam, qual dificuldade, onde está a facilidade da recuperação judicial? Vamos lá. A recuperação de cara ela vai te dar, se obviamente você ter todos os requisitos, que não são fáceis, a parte escritural tem que estar toda redondinha, digamos assim. Quando você fala escritural, a gente está falando desde a propriedade até a contabilidade dos funcionários, Perfeito. Titulação bancária, é isso? É escrituração contábil e, obviamente, que a recuperação ela vai passar por uma análise de viabilidade. Certo. Então, o que adianta uma empresa por exemplo, ter 0 ativos em seu nome, por exemplo, a propriedade não está lançada contabilmente no ativo dela, ela buscar uma recuperação. Como é que ela vai viabilizar, por exemplo, acesso de crédito? Como é que ela vai viabilizar um parcelamento de dívida se ela não tem o ativo? Então, você precisa demonstrar a idoneidade da tua empresa e a viabilidade da empresa. O processo de recuperação ele é claro. Ele tem 3 fases muito claras. Uma fase nós chamamos pré-recuperacional, né? Que é onde você entra em juízo, demonstrando toda essa condição documental, escritural, e essa possibilidade de superar a viabilidade da tua empresa. Depois, ele vai apresentar um plano. É por isso que eu estou dizendo que envolve vários agentes aí. Envolve o advogado? Envolve. Mas envolve um economista para poder fazer uma análise econômico-financeira da viabilidade da empresa. Envolve um setor contábil muito bem estruturado, tá? E esse grupo multitarefa é quem vai elaborar esse plano. Esse plano vai ser posto em votação, junto com os credores. E aí, esse plano, em sendo aprovado, e existe quórum específico para isso, é muito complicado eu fazer o detalhamento disso, você vai entrar no processo de recuperação. É aprovado o plano pelo juiz. Aprovado o plano pelo juiz, você vai ter um prazo que a gente chama de execução do plano. Se você não executar esse plano conforme foi aprovado, isso pode desencadear um processo de falência no curso da recuperação. Então, assim, simplificando, você tem que ter a noção de que é preciso você ter uma equipe que faça o diagnóstico do teu negócio. Multidisciplinar, exatamente. Propõe uma solução, leve isso aos parceiros do negócio, fornecedores, enfim, até os trabalhadores que estão envolvidos nisso. E é só depois que estas pessoas entendem que isso é homologado na justiça. Isso é deferido o plano na justiça. Exatamente. O aceite de todo mundo e a proposta vai para a justiça. Não é a justiça que faz isso. Não. A justiça ela é inerte. Ela é inerte. Ela é inerte. Ela precisa ser provocada e a provocação parte de uma petição inicial, como todo e qualquer processo. E aí falando especificamente da recuperação judicial.
Então, você vai apresentar primeiro as suas condições. Apresentadas as suas condições, Marcos, você vai apresentar um plano. E aí entra um detalhe importante, que talvez responda especificamente a tua pergunta, como é que isso, a recuperação propriamente ajuda. Deferido isso, você tem um período que a gente chama de stay period, que é um período em que todo o processo de execução individual, porque nós estamos falando de uma resolução do problema como um todo. Então, perde-se o caráter individual da execução para poder tentar resolver de forma coletiva. A recuperação ela visa manter a atividade econômica, se possível com o mesmo empresário, né? Resolver o problema dos trabalhadores, tá? De uma forma coletiva. Então, todas aquelas ações que foram intentadas individualmente, o que é que o juiz vai dizer? Para aí. Nós vamos dar um período aqui de 180 dias, excepcionalmente, e excepcionalmente mesmo, prorrogado por mais 180 dias, que essas execuções são paradas. E o que é que você vai ter com isso? Não vai ter o comprometimento patrimonial com penhoras que muitas vezes inviabilizam a atividade econômica daquela pessoa, enquanto ele se reorganiza. É uma garantia, vamos dizer assim, de fluxo de caixa para que você possa tocar o negócio. Uma das consequências é essa. Você não vai ter, você vai ter uma certa blindagem patrimonial que te dá um fôlego para poder você reorganizar o teu negócio. Nosso agronegócio. Para que elas não deixem chegar ao limite em que uma recuperação judicial já não resolve o problema, obviamente, e para aquelas que estão nesse momento em que a recuperação judicial é necessária, que caminhos e por onde, por qual profissional, quais os caminhos que elas têm para iniciar esse processo, não deixar para a última hora. Marcos, a recuperação judicial não é um processo simples, ele é um processo complexo, é um processo que envolve um certo investimento, você vai ter, como eu falei aqui, você vai ter que procurar múltiplos profissionais, o advogado, mas ele vai se assessorar de vários outros para poder se fazer esse procedimento, mas o que precisa ser encarado, e aí eu volto à analogia, é que aquele paciente, aquela empresa está doente, e paciente não se cura só. Então, a cada tempo que você perde, e aí é onde entra mais uma vez a perspectiva empresarial desse novo empresário. O empresário ele precisa perceber quando ele precisa de ajuda e que às vezes a ajuda ela precisa de intervenções mais severas. Então, essa é a grande dificuldade, mas que a gente está com a expectativa nesses momentos de crise, e os números também estão dizendo isso, aí é o lado bom dessa análise, né? Significa dizer que mais gente também começou a enxergar a recuperação como um caminho viável, em que pese ser complexo, um caminho viável para poder recuperar a sua empresa. Eu acho que é essa a grande mensagem que a gente tem que deixar por aqui. Olha só, essa entrevista, ela vai estar disponível, obviamente, nos canais da IEL TV, do IELcast, e também no canal do Política Dinâmica no YouTube. Então, é muito bom que você que está nos escutando possa ver e rever aqui nas nossas redes sociais os melhores cortes, com aquelas dicas, os insights mais interessantes dessa entrevista, Fábio. Já digo, em collab com o seu perfil no Instagram, e eu quero saber exatamente isso. No seu perfil, quem está procurando essas respostas vai encontrar algum contato para, de repente, tentar entender melhor qual é a situação pela qual passa a sua empresa, pela qual ela passa? Eu acho que hoje o maior comunicador, o veículo de comunicação que nós temos são as redes sociais. Então, você clicando lá no meu perfil, você vai ver os mecanismos de contato. Coloca aí, produção. @Fábio Miranda PI. Fábio Miranda PI. Lá tem informação. Tem informação. Quem quiser entrar em contato, entra em contato lá. Entre em contato lá e estamos à disposição para poder atender. Fábio, eu quero agradecer a disponibilidade, até porque foi um pedido meu de última hora para você. Eu sei que o seu tempo é muito requisitado, você está no tribunal, e mais uma vez eu agradeço a sua vinda aqui no nosso programa e quero deixar as portas abertas do estúdio para que a gente possa voltar a conversar sobre outros temas de direito empresarial, da parte tributária, e eu acho que pelo desenrolar, né, da crise que a gente está tendo aí do Brasil com os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos com o Brasil, seja qual for o ponto de vista, a gente vai precisar de mais conversas a esse respeito. Amigo, sempre à disposição e nunca posso negar um convite seu.
Mande um abraço pro meu amigo Luiz Carlos Lamas de Melo, certo? E pro meu amigo Vicente Rezende também. Estão nos assistindo. Olha só, um grande abraço. E seguinte, a gente encerrou agora o Política Dinâmica junto com a nossa entrevista dinâmica. Você já vai ficando com o Yeldson Vasconcelos, a Yel TV e o melhor time de comentaristas dos assuntos mais aleatórios e polêmicos da internet. A gente volta amanhã com muito mais no seu Política Dinâmica.